O nosso não é isso, o nosso é a criação de um marco institucional para 100 anos. Não é só para esses 2 anos e só para a União, como era o objetivo inicial dele. Então, o nosso é a criação realmente de um marco institucional de referência. Bom, o terceiro capítulo eram as desvinculações dos fundos, falando sobre isso já. Bilhões e bilhões empossados por aí, a cada ano 16 bilhões, 20 bilhões ficam empossados, isso vai acumulando, o total já chega a 220 bilhões, e a nossa dívida já passou dos 5 trilhões, quando na verdade nós devíamos usar isso, consolidar, reduzir dívida, melhorar a situação fiscal, mas essencialmente melhorar a alocação de recursos públicos. Esses fundos, nós já dissemos como exemplo, às vezes juntou um pirata privado, uma criatura do pântano e um burocrata mal intencionado, e aprovaram um fundo 30, 40 anos atrás. Um morreu, o outro fugiu para Miami, o outro vive em Portugal, e o fundo está aí até hoje. Então a nossa classe política tem a responsabilidade e certamente terá a competência de reexaminar esses 280 fundos. Os constitucionais, exatamente também pelo processamento político, as principais lideranças foram colocados à parte, quer dizer, desses fundos constitucionais aí, vamos examinar os outros, esses que podem ter sido criados por influências que não eram republicanas, vamos examinar esses fundos, e o Congresso escolhe os que seguem e desativa os que são para ser desativados. Tudo isso são recursos que vão para estados e municípios. E entramos então no quarto capítulo, que é a descentralização dos recursos. Nós queremos descarimbar o dinheiro para descentralizar. Nós queremos realmente uma democracia participativa. Não vou dar estabilidade para um sujeito que pode ser militante à vontade, agora não tem estabilidade, é igual qualquer um de nós. Nós também temos partido, todo mundo anuncia, faz o que quiser. Agora estou mexendo com recurso público, estou com carteirinha de partido, peraí, estabilidade de emprego exige, é como as Forças Armadas também, eu sou um servidor do Estado brasileiro, não é do governo A, governo B, governo C. Então isso é um aperfeiçoamento inspirado por eles mesmos. Eles são a referência. Os melhores funcionários públicos são as referências para as reformas que nós estamos propondo. Evidentemente, estudamos também o sistema na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, e estamos propondo essas mudanças para frente. Como 40% estão se aposentando aí nos próximos 5, 6, 7 anos, já aconteceu particularmente conosco no INSS, houve alguns milhares que se aposentaram, e foi tudo digitalizado, e 97 serviços, pelo menos 92 já são totalmente digitalizados. Houve um aumento enorme da produtividade e uma valorização dos servidores que ficam, que são os que têm estabilidade, são os que têm ainda o aumento automático, isso tudo que nós não queremos que sejam as novas gerações tenham esses privilégios, porque hoje, à luz das finanças da República, são privilégios, só que nós estamos reconhecendo como direitos adquiridos lá de trás. Mas queremos mudar essa mentalidade para frente. E contamos exatamente com o comportamento exemplar dos atuais. Não é fácil. Eles mesmos estão ajudando a formular a reforma da Previdência, que os atinge, as reformas da carreira no futuro. Então, essa dimensão da reforma administrativa também está pronta e, evidentemente, submetida ao Congresso. O Congresso pode mexer à vontade. O que nós fizemos, ao contrário de pacote, pacotão, não sei o que, eu até brinco, não é um pacote, são alguns pacotes. Então, não tem problema. Quer chamar de pacote, então chama. Mas chama de pacotes. Porque são alguns, não é um só, tem várias embalagenzinhas. Eu não gosto porque eu acho que ela não reflete o nosso espírito. O nosso espírito é um espírito de uma agenda de transformação para o Congresso brasileiro. A classe política se debruça sobre isso, mexe, altera. O pacote é de outros tempos, quando você baixava e estava aprovado na marra. Não tem nada disso que nós estamos fazendo. Nós assistimos, na reforma da Previdência, tirar o BPC, tirar o rural
e aplaudimos o resultado democrático. Problema nenhum. Como assistimos agora ao Senado voltar com estados e municípios e colocar dentro. E estamos eu diria quase que extasiados com essa possibilidade, porque é realmente espetacular, é um funcionamento espetacular do Congresso. Quer dizer, ele recalibra um pouco a proposta original da Câmara, mas adiciona uma dimensão que faltava, que são os estados e municípios. Isso é espetacular, isso é uma democracia extraordinária, funcionando e calibrando e contribuindo para desenhar um país melhor. Por favor, deixa eu terminar, eu estou quase lá. Então, a outra dimensão são as privatizações, que também é a transformação do Estado. Nós vínhamos com as privatizações nesse início, fizemos IRB, BR Distribuidora, fizemos algumas, testando águas, né, também no início do governo, não adianta querer vender muito no início do governo, justamente os mercados estão melhorando, estão antecipando melhoras para o futuro, estão avançando, só que no ritmo convencional, as privatizações levavam 2 anos e 6 meses, uma coisa assim. É tempo demais, acaba o governo e você não consegue fazer. E, afinal de contas, foi parte da campanha. A população votou nessa transformação do Estado brasileiro. Isso, na verdade, é para liberar recursos para saúde, educação, saneamento. É a transformação do Estado, vamos sempre lembrar disso. Em vez de ter uma opção de estatais aparelhadas politicamente, viraram focos de corrupção. Os senhores ouviram falar do mensalão? Foi no Correios. Os senhores ouviram falar do Petrolão? Foi na Petrobras. Os senhores ouviram falar de problema na Caixa Econômica Federal? Então não vamos esquecer disso. Nós falamos bastante sobre isso, de como a estatização ameaçou a democracia brasileira com corrupção, além de estagnar a economia. Um Estado aparelhado não investe, não deixa o setor privado investir, ainda vira foco de militância e corrupção política. Nós temos que transformar um Estado. Isso foi um compromisso de campanha. Então, se existe uma aliança política de centro-direita, ela tem que trabalhar nisso e tem que criar um fast track. Então, esse vai num projeto de lei de privatizações, que é a transformação. E, finalmente, temos também a reforma tributária. Reforma tributária nossa tem um pilar que conversa perfeitamente com a proposta que está na Câmara, que é a do IVA. Nosso IVA dual conversa com a proposta do IVA. Tem o outro pilar dos impostos indiretos, do excise tax, que conversa com a do Raul, que está no Senado. E tem um terceiro pilar, que envolvia desoneração de folhas, inclusive de pagamentos, e esse pilar foi derrubado por opiniões também, que estavam aí contra uma modalidade que tivesse um foco, uma base tributária diferente, que não fosse só consumo e renda. Você diversificando, você pode ter alíquotas bem mais baixas em todas as modalidades. Isso nos forçou a recalibrar todos os cálculos. Terminamos praticamente, estamos prontos para entrar, só que ela entra numa comissão mista do Congresso, da Câmara e do Senado. Mas ela vai conversar e ela vai progredir, e nós acreditamos também que vai ser um trabalho bastante profícuo. Essas dimensões andam em velocidades diferentes. Imaginem, analisar 280 fundos, vai levar um tempo. Já uma reforma administrativa, pode ser até que no final do ano já esteja aprovada. O pacto, essa construção também da descentralização de recursos, pode ser que já esteja aprovada no Senado. Não sei ainda se na Câmara também, até o fim do ano. Quer dizer, então, isso vai andar em velocidade diferente. Não tem problema nenhum. É um Congresso numa democracia vibrante, funcionando perfeitamente e redesenhando o Estado brasileiro. E sempre repetindo, essa reforma do Estado prevê uma transferência de até 500 bilhões de reais para estados e municípios ao longo dos próximos 15 anos, de forma a
garantir, assegurar a melhor execução de políticas públicas, garantir os serviços públicos essenciais de saúde, saneamento, educação, segurança para a população brasileira. Então, é algo, quando as pessoas olham para um pedaço, falam, você está vendendo estatal por quê? Para que o seu filho tenha melhor educação, saúde, saneamento. É por isso que nós estamos vendendo uma estatal. Para, em vez de ficar sendo um foco de corrupção, de desvio de recursos, de paralisia de investimento público, que seja outra coisa. E quem está pedindo isso não sou eu, não. É a ordem democrática. É a democracia que está pedindo esses recursos. Nada contra a estatal. Só que os recursos são necessários para a saúde, habitação, para outras coisas. Então, vamos usar recursos privados para fazer chapa de aço, para fazer perfuração de petróleo, para entregar carta. Deixa o setor privado cuidar disso e vamos, com o governo, garantir creche, saneamento, educação básica, saúde, segurança pública, que foi exatamente a plataforma que elegeu o presidente. Então, eu fico por aqui. Eu vou ter que sair para uma outra reunião, posso, de repente, responder uma ou duas perguntas rápidas, mas a equipe está aqui, e a equipe, quem conhece esse negócio mesmo é a equipe. Eu estou aqui só fazendo a propaganda do time. A turma que joga fica de manhã, de tarde, de noite em cima desses números, conhece tudo no detalhe, está aqui. Eu sou só um feliz companheiro de viagem dessa turma que eu encontrei aqui, que são brasileiros comprometidos com a mudança, muito experientes, não nos deixam cometer grandes erros. Erros todos vamos cometer, mas eles garantem que a gente não cometa os grandes erros, até porque testemunharam muita coisa que foi feita errada e querem acertar e querem melhorar o Brasil, tá certo? Então, eu realmente vou ter que ir.